amados alunos do terceiro ano, como vocês estão? Eu espero que todos estejam com saúde, com muita vontade, para que possamos continuar nossos estudos e concluir o nosso ano letivo. Hoje nós vamos continuar estudando tempos verbais review, revisão de tempos verbais, simple past tense, regular and irregular verbs, passado simples dos verbos regulares e irregulares. Usamos o simple past tense para expressar ações passadas, ou seja, o simple past refere-se a fatos que começaram e terminaram no passado, ações concluídas. Exemplo, Joseph played soccer yesterday. Joseph jogou futebol ontem. Observe que o verbo play, mas é de, então é um verbo regular no passado. E temos aqui o yesterday, que quer dizer ontem, que reforça, né, que essa frase está no passado. Conjugação dos verbos regulares e irregulares simple past tense. Como em português, em inglês existem verbos regulares e verbos irregulares. Para se conjugar um verbo regular no passado, acrescenta-se ed, de ou ied, de acordo com a terminação. Nós já sabemos isso aí, né? Já para os verbos irregulares, não existe regra, pois a maioria deles tem uma forma no presente e outra no passado. Então, em se tratando de passado, como se tivesse observar uma frase e for dito que esta frase está no passado, você vai observar, você vai procurar o sujeito da oração e em seguida o verbo. Se esse verbo tiver com ed no final, você já sabe que o verbo é regular. Se não, aí você vai ter que consultar a lista para saber se ele é irregular. Para começar, vamos comparar a conjugação de alguns verbos no simple present com a conjugação dos mesmos verbos no simple past, na forma afirmativa. Vamos comparar o presente com o passado para a gente começar a fazer essa diferença. Simple present, nós vamos ver o verbo to live. Nós sabemos que no simple present os verbos são conjugados apenas na terceira pessoa do singular. E de acordo com a terminação, ele recebe seus acréscimos. Aqui um ordinary verb, um verbo comum. Então, ele recebe apenas S, apenas na terceira pessoa. Um verbo to go, como termina em O, então ele está naquela regra dos verbos terminados em S, SS, SH, CH, X e O. Eles recebem na terceira pessoa ES, ok? No presente. O verbo to be é um verbo auxiliar, especial, que tem 3 conjugações no simple present, no presente. Am, is e are. É o único, né? Todos os outros, no presente, conjugam-se apenas na terceira pessoa do singular. Então, aqui nós estamos no presente. Vamos observar esses mesmos verbos no passado. O verbo regular no passado, nós acabamos de ver aqui o exemplo, eles recebem ed, de ou ied. O verbo to live, que é o verbo morar, ele já termina em e, então ele recebe apenas de. Então, no passado, o verbo é conjugado da mesma maneira em todas as pessoas, tá? Todas as pessoas. Então, como ele termina em e, ele recebe apenas de na terminação. Verbo to go é um verbo irregular. Aqui não tem ed, não tem de nem ed. Ele mudou a forma, como foi dito aqui. A maioria deles tem uma forma no presente e outra no passado. Então, o verbo mudou totalmente a forma, por isso que ele é chamado de verbo irregular. O verbo to be é um verbo especial, como nós já dissemos. Ele tem 2 formas no passado. O was, na primeira e na terceira, e as demais é o were. Ok? Vamos continuar aqui. Continuação. Conjugação dos verbos regulares e irregulares no passado. Nós estamos continuando pela conjugação. Nós vamos observar nessa página apenas o passado. E vai ser fácil para nós fazermos a diferença entre os verbos regulares e os verbos irregulares. Vamos observar o verbo to help. Já dá para saber que é um verbo regular. Ele é conjugado igual em todas as pessoas e recebeu ed no final. O verbo to win, que é o verbo vencer, observem. Ele não recebeu ed. Então, mudou apenas uma letra, mas não recebeu ed. Então, ele é um verbo irregular. O verbo to cry, ele recebeu ied, porque é um verbo terminado em y, precedido de consoante. No passado, ele recebe ied. De qualquer maneira, o ed apareceu aqui. Então, ele é um verbo regular. Verbo to drink, que é um verbo beber. Observem, ele mudou apenas uma letra. E não tem ed, nem ied e nem ed no final. Então, é um verbo irregular. O verbo to stop recebeu ed, observem. Então, ele é um verbo regular no passado. E o verbo to bring, que é o verbo trazer,
Observe que ele não recebeu ED, nem IED. Então, ele mudou quase que totalmente a forma, ficou apenas o BR aqui, bring, brought no passado, então ele é um verbo irregular. Então, para que vocês possam ter mais conhecimento a respeito dos verbos regulares e irregulares, vocês terão que consultar uma lista de verbos irregulares. Todo livro de inglês, praticamente todos, tem uma lista de verbos irregulares no final. Então, você observando a lista dos verbos irregulares, é fácil você fazer a diferença entre o verbo irregular e o verbo regular. Se você tem uma frase e você não sabe se aquele verbo é regular ou irregular, você pega a lista dos verbos irregulares, que é mais comum, e observa, não encontrou o verbo? Então ele é um verbo regular. Você não encontrou na lista dos irregulares, ele é regular. Entenderam? E com o passar do tempo, os estudos é que vocês vão aprendendo a fazer essa diferença. Ok? Exercise. Mude os verbos dos parênteses para o passado. Então, nós temos aqui uma frase, o verbo to buy, to ride, buy, ride, drive, go, paint e swim. Então, vamos saber se esses verbos são regulares ou não. Lá no livro de vocês, no final, tem uma lista de verbos irregulares. Vamos procurar. Se você achar o buy, você vai achar no presente. Na primeira coluna são os verbos no presente, que é o infinitivo. Você vai encontrar o buy. E você vai descobrir que o passado de buy é bought. Você vai procurar o verbo drive, lá na lista dos verbos irregulares. Você vai encontrar também o passado de drive é drove. Você vai procurar o verbo paint na lista dos verbos irregulares. E você não vai encontrar. Porque o verbo paint, ele é um verbo regular. Paint, paint. Observe. Então, ele é um verbo regular. Então, ele vai já estar com... Ele tem ED no final. Então, você não encontra na lista dos verbos irregulares. Então, como é que você descobriu isso? Você procurou, não encontrou na lista dos irregulares, você deduziu automaticamente que ele é um verbo regular. Isso não é uma regra geral, mas é uma das pistas. Se você tiver mais dúvida, vai pesquisar. Então, o verbo ride, procure na lista dos verbos irregulares, você vai encontrar ride, rode. Ele é irregular. Observe aqui, ó. Apesar de ser ED aqui, mas aquele já tinha, viu? Ele é um verbo irregular. To go, o verbo go, na lista dos irregulares, went. Observe que ele mudou totalmente. E o verbo swim, eu cometi um erro aqui, gente, na hora de escrever, aqui é um M, viu? Swim, swam. E ele é um verbo também irregular. Aqui ao lado desse exercício eu coloquei umas expressões que indicam passado. Observe, 2 years ago, 2 anos atrás, ano passado. Last year, ano passado. Last week, semana passada. Last month, mês passado. Last night, noite passada. Yesterday, ontem. In 2017, quando fizer uma referência, eu estudei muito em 2018, por exemplo. Eu viajei muito durante o ano de 2019, então eu estou fazendo referência a um ano que já passou. Então essas expressões também se referem, indicam passado. Então, quando você tiver uma frase, você observar essas expressões no final, geralmente, ou no início, onde você já dá para você perceber, já é uma das pistas de que essa frase está no passado, ok? Observe tudo isso aqui. Além do verbo, observe as expressões se tiver. Se não tiver nenhuma expressão dessa e o verbo estiver no passado, a frase está no passado. Vamos à próxima página. Eu coloquei aqui uma lista de verbos irregulares no passado. Elas são imensas. Eu coloquei só uma amostra aqui. Aqui é o presente e aqui é o passado. Presente, passado. Presente, passado. Presente, passado. Então, aqui é uma amostra dos verbos irregulares. Observe que nenhum verbo desse aqui terminou em ED. Aqui tem ED e não ED. Então, automaticamente você deduz. São verbos irregulares. E observe aqui uma lista de verbos regulares. Ó, observe, ó. Presente, ó, ED. Todos eles terminam em ED. Aqui faltou os terminados em IED e aqueles que recebem apenas D. Mas dá para perceber claramente a diferença entre os verbos regulares e os verbos irregulares. Então, nossa aula de hoje é somente até aqui. Na aula
que vem, na próxima semana, eu vou postar atividade. Hoje eu não vou postar atividade, vocês vão apenas estudar, meditar, procurar pesquisar mais sobre os verbos regulares e irregulares. E na próxima semana postarei atividade a respeito do assunto. Muito obrigada pela atenção. Stay at home and God bless us.